Quando tu for comprar um imóvel para tu investir, para tu fazer realmente dinheiro com ele, hoje em dia, como eu falei antes, não é tão simples. Não basta tu chegar e comprar um imóvel e aguardar ele valorizar. Tu precisa ter um conhecimento mais refinado sobre toda a situação local ao redor daquele imóvel. Tu precisa ter conhecimento se aquela área, se aquele bairro que tu vai comprar o imóvel, ele vai ter valorização, ou ele tem um potencial de valorização. Tu precisa ficar ligado no plano diretor, tu precisa ficar ligado aí realmente no loteamento ao redor, entende? Porque daqui a pouco tu vai comprar um imóvel que tem um potencial de crescimento, tu analisou e tem um monte de coisa que favorece esse imóvel realmente. Vai abrir aqui escola, vai abrir hospital, aqui vão pavimentar essa rua daqui 2 anos, né? Tem todo um potencial de crescimento, mas tu não te deu conta que ele é na frente ou ao lado de uma encosta, E tu foi lá, comprou esse imóvel e alguns meses depois essa encosta ela vem a desandar, a realmente se movimentar aí e acabar realmente caindo, né? Ou havendo um deslizamento de terra aí, tendo algum acidente aí na encosta. Pode nem afetar o imóvel que tu comprou, realmente pode ser mais ao lado, assim, mas simplesmente a possibilidade daquela encosta realmente desmoronar ou ter algum tipo de suspeita de insegurança no prédio que está muito próximo dessa encosta, né? Ou imóvel que está muito próximo dessa encosta, pode haver uma desvalorização. Vocês entendem isso? Então, servidor, não é mais tão assim para tu poder ter esse potencial de valorização. Se tu comprasse um imóvel perto de uma encosta lá em 1960 e a cidade crescesse, provavelmente ela iria valer hoje, sei lá, vou chutar aqui 300 mil, e esse potencial de deslizamento da encosta faria reduzir para 200, mas entende que tu pagou 50 mil nessa casa? Então, realmente, mesmo assim, teve uma valorização gigantesca, servidor. Então, compensava, naquela época, simplesmente adquirir um imóvel e tocar para frente. Esse é o ponto 1. Hoje se precisa ter um conhecimento muito mais detalhado, muito mais amplo aí sobre a situação geográfica do local, sobre a situação técnica do local e tudo mais. Esse é o primeiro ponto que precisa ter cuidado então para investir. Não é mais bem assim para investir em imóvel. Segundo ponto que a gente precisa conversar, servidor, é o seguinte. Eu vou te mostrar aqui que quanto mais cru for esse teu aporte, ou seja, quanto mais longe tiver da casa estar pronta, quando tu adquirir, maior pode ser a tua margem de lucro. Como assim, João? Percebam que se tu adquirir um terreno e construir a casa, a tua margem de lucro é muito maior. Tu vai poder vender. O custo de tu comprar um terreno e construir é muito mais baixo do que tu comprar na planta, por exemplo. Na planta aí, a construtora ela já assumiu alguns riscos e ela já tem o projeto, já tem a verba, já tem tudo. Tu só tá comprando ele na planta, então a tua margem de lucro vai diminuir. Mas ele ainda é melhor do que se tu comprar o imóvel pronto para revender. Então tu vai comprar ele e tentar revender, tua margem de lucro vai diminuir mais ainda, porque aqui a construtora já assumiu todos os riscos, já terminou o projeto, já vendeu para alguém e alguém está te vendendo agora. Ou a própria construtora está te vendendo pronto. Tua margem de lucro vai diminuir. Lembrando aqui também aquele detalhe. Quando tu compra na planta, geralmente tu vai pagar um valor e quando ele ficar pronto, normalmente há uma valorização aí de 20 a 30% do valor do imóvel. Aquele exemplo simples, comprou um imóvel na planta, pagou 200 mil ali durante a construção do imóvel e aí no momento que tu pegou as chaves desse imóvel, normalmente se tu quer vender esse imóvel pronto, ele já passa por um valor de 250. É uma valorização de 25% pelos meus cálculos aqui. Isso aqui normalmente acontece, realmente é uma dinâmica aí do mercado imobiliário, é uma baita oportunidade, mas tu vai entender que tu precisa de ter verba em caixa para tu conseguir fazer esse tipo de investimento, que pode prejudicar um pouquinho aí na hora de tu investir, beleza? Mas então vamos lá. O terreno cru, e tu vai construir em cima, tua margem de lucro é grande. Tu vai comprar na planta, tua margem de lucro diminui um pouquinho. Se tu comprar ele pronto, tua margem de lucro diminui um pouquinho. Se tu comprar de alguém que já está usando há 6 meses, 1 ano, já testou, viu que não tem problema, daqui a pouco fez algum tipo de reforma, mobiliou, né? E aí tu vai comprar para vender,
tu vai ter uma margem de lucro menor ainda. Então, o que eu quis dizer com isso? Quanto mais cru tu conseguir adquirir esse imóvel, seja do zero, maior a tua margem de lucro. Show? Quanto mais para frente tu caminhar na construção desse imóvel e na utilização dele, menor o teu lucro. O grande problema disso tudo, servidor, é o seguinte: caixa. Muitas vezes a gente não tem dinheiro em caixa para a gente conseguir fazer esses aportes. Como eu tinha explicado lá no começo do vídeo, imagina tu, servidor, se tu precisa comprar hoje um terreno para construir um imóvel em cima. Como eu te dei o exemplo, anos atrás, a pessoa comprava lá com uma sobrinha que sobrava do salário, ou juntava pouco tempo, conseguia comprar um terreno. Depois, 2, 3 meses depois, alicerce, 2, 3 meses depois, parede, 2, 3 meses depois, telhado aí, tesouras, tudo. 2, 3 meses depois, pintura e acabamento. Em um ano e pouquinho, a pessoa tinha condições de fazer uma casa completa, comprar um terreno e estava com a casa pronta, servidor. Hoje a gente não tem mais como fazer isso. Qualquer terreno aqui em Novo Hamburgo, tu vai comprar em qualquer tipo de bairro aí, não baixa de 50 mil, uns terreninhos bem pequenininhos em qualquer lugar, e ninguém financia esse tipo de coisa, é tudo à vista, entende? Ou então, se vai comprar em mais uma área centralizada, mais numa área urbanizada ou com potencial realmente de crescimento, ele já está muito valorizado o valor desse terreno, e aí tu vai achar por 200, 300 mil o terreno. Para vocês terem noção, no antigo apartamento que eu morava, que eu alugava, aliás, tinha um terreno ali do lado, que até a gente viu, estava bem abandonado, e aí uma determinada imobiliária foi lá e começou a arrumar esse terreno. E era um terreno meio irregular, assim. Ele era estranho, porque ele era numa rua que era uma descida, e ele em si ele era irregular, e ele tinha umas árvores nesse terreno. Muito estranho. E aí a gente viu que a imobiliária foi lá, deu uma ajeitada, tirou as árvores que estavam mais podres, assim, deixou só umas árvores boas, aparou a grama, pintou a grade da frente ali que protegia o terreno e botou uma placa de vendas. Eu, por curiosidade, fui ver quanto é que esse terreno valia. Ele estava valendo 980 mil reais, servidor. Num bairro central, aqui num bairro bom de Novo Hamburgo, e ele estava valendo quase R$1 milhão, num terreno pequeno. Terreno pequeno. Ele devia ter aí uns 150, 200 metros quadrados, não mais pequeno, né? Entre aspas. Mas então vejam, servidor. Veja, servidor, é assim, ó. Hoje em dia os terrenos, por o mercado imobiliário estar já aquecido, por o mercado imobiliário saber que muitas pessoas buscam um investimento nesse mercado de forma física, realmente, quer comprar o terreno, quer comprar o imóvel para revender ou para colocar para alugar, os valores, os preços já estão realmente muito valorizados, já estão muito aquecidos. Então hoje é muito mais difícil a gente ter dinheiro em caixa para a gente conseguir fazer isso. Comprar na planta. Comprando na planta a gente tem essa possibilidade aí de um financiamento nacional, tem um financiamento imobiliário aí, ou até realmente se tu vai comprar para investimento, tu consegue algum outro tipo de financiamento. O problema é que a gente tem que ficar ligado também nos juros. Qualquer tipo de financiamento aí, os juros eles vão ser bastante altos, servidor. Beleza? Claro que no mercado brasileiro, tendo em vista a alienação fiduciária, que é aquele instituto jurídico em que tu vai pegar um empréstimo aí com um banco ou com uma financeira e tu vai deixar o próprio bem que tu comprou em garantia. Se tu não vier a pagar, o que o banco faz? Vai lá e toma esse bem. Bem tranquilo isso. Bem tranquilo não, né? Tá botando o teu bem na reta, mas tranquilo. Vamos lá. Mas as taxas de juros ainda assim são altas. Então tu imagina que tu vai fazer o esse financiamento imobiliário para tu adquirir um terreno ou adquirir um imóvel para revenda e tu demora para vender, ou tu demora aí para conseguir construir e vender, e tu tá arcando aí com esses juros. Daqui a pouco esses juros não vão valer a pena. Outra forma aí de adquirir também terrenos, ou construir, ou já comprar um imóvel pronto, são os consórcios. Tanto tu pode entrar nele e ir pagando aí até tu ser contemplado, ou tu pode adquirir uma carta de crédito contemplada, em que tu vai pagar um ágio aí para o vendedor, mas normalmente esses juros que tu vai pagar de ágio são mais baixos do que de um financiamento bancário, beleza? Mas de toda forma tu precisa ter dinheiro em caixa, provavelmente menos do que o total para comprar um terreno, mas aí mais do que normalmente a gente costuma ter guardado numa reserva de oportunidade. Comprar então o imóvel pronto é a mesma coisa que comprar ele na planta, só ele vai estar mais caro, como eu te disse, né?
e comprar ele já aí com um ano de uso imobiliado, nem se fala. Então tu tem as possibilidades de comprar e tanto tu pode botar para alugar como tu pode botar para vender. A questão da venda aí, uma das melhores opções realmente ou é comprar o terreno, construir e vender, ou tu comprar na planta e vender depois que ele estiver pronto. Mais que isso, realmente aí tu vai ter que te aprofundar muito em técnicas de venda e realmente em todas essas pesquisas que eu te falei, geográfica e técnica da situação do bem, para ver se tu vai conseguir um potencial de valorização que compense tu fazer essa negociação, de comprar um imóvel pronto e vender ele. Claro, sempre existe aquela situação de necessidade e urgência, né? A necessidade aí, a velocidade que esse vendedor precisa do dinheiro, daqui a pouco tu consegue barganhar, e aí tu compra ele abaixo do valor de mercado e tu consegue vender ele acima do valor de mercado um pouco, e aí tu já consegue uma margem de lucro. Mas tu precisa, como eu disse, conhecer o mercado. E às vezes nós, como servidores públicos, não temos conhecimento amplo do mercado financeiro, do mercado imobiliário em si. O que mais que tu, servidor, precisa saber aí na hora de tu fazer um investimento no mercado imobiliário? Bom, digamos que tu quer agora, então, comprar um imóvel para botar ele para alugar. O que tu precisa saber? Para tu botar um imóvel a alugar, o valor que tu vai receber aí de aluguel, ele vai variar de 0,3% até 1,2% do valor do imóvel. Show? Segura essa informação aí. Então, digamos que tu tem um imóvel aí que vale, para a gente facilitar os nossos cálculos aí, 100 mil reais. Show? Tu pode cobrar de aluguel nesse imóvel que vale 100 mil, de 300 reais a 1.200 reais. E aqui considerando o valor bruto, sem contar o imposto de renda. Mas e como é que é feita essa distinção? Como é que eu sei quando eu cobro 0,3% ou 1,2%? Normalmente é feito assim. Do 0,3 a 1,2 tem uma diferença de 0,8. A média então é em 0,4 de distância. Vamos lá. Aqui é meus cálculos da Nazaré, não precisa prestar atenção, mas a média do valor dos aluguéis aí no mercado imobiliário é 0,7%. Ou seja, se tu tem um imóvel que vale 100 mil, vai partir do pressuposto que tu pode cobrar 700 reais de aluguel. Beleza, mas o que vai fazer ele caminhar tanto para trás quanto para frente no valor aí que tu vai cobrar? Ponto 1. Imóvel novo ou imóvel usado. Se o imóvel for novo, ele sobe um pouquinho o patamar e fica mais ou menos na média, um pouquinho acima. Se o imóvel for mobiliado, também. Se o imóvel estiver numa região boa da cidade, também. Se o imóvel vale bastante também, ele realmente é um imóvel aí numa cobertura, ou o imóvel ele tem alguma vantagem em relação aos outros, ele vai poder chegar até o 1,2% de cobrança desse aluguel. Muito difícil um imóvel simples de 100 mil reais hoje conseguir um aluguel de 1.200. Muito difícil. E mesmo que conseguisse, na melhor das hipóteses, teria que pagar o imposto de renda, digamos que seja 15%, 1.200, 10% é 120, mais 60, 180 o aluguel. Então, 1.200 menos 180, 1.020. Esse é o valor que tu ia conseguir tirar de valor de aluguel líquido se tu realmente tivesse um imóvel de 100 mil e conseguisse pegar a alíquota máxima aí dentro do mercado imobiliário, o que é bastante difícil. Realmente vai ficar na média do 0,7 menos o imposto de renda para a gente ter uma ideia média aí. Então seria 700 reais menos 15% de imposto de renda. 10% são 70 reais, mais 35, 105 aí, por volta de 600 reais, 595 reais que tu ia ter de lucro do aluguel realmente. Essa é a média, servidor, claro, que aqui vai variar do imóvel, da localização e tudo mais, beleza? Mas eu preciso que tu entenda esses moldes. Por que eu preciso que tu entenda esses moldes? Porque, novamente, tu vai precisar ter uma verba, tu vai precisar ter um caixa para tu conseguir comprar esse imóvel, ou tu vai ter que ter um caixa para tu conseguir comprar uma carta de crédito contemplada e poder adquirir esse imóvel, ou tu vai precisar desse crédito para dar uma entrada no financiamento habitacional, ou tu precisa ainda ter essa entrada para tu conseguir colocar, fazer a compra do terreno e construir em cima desse terreno. Show! Ah, eu tenho uma entrada pequena e vou seguir pagando as parcelas de um financiamento ou de um consórcio.
não vai achar parcelas aí com menos de R$ 300, beleza? Vamos estipular isso aí. Por mais que tenha aqueles consórcios com meia parcela, existem também outras possibilidades, mas a parcela mínima é R$ 300. Tu vai te comprometer com R$ 300 a fazer um investimento que tu não tem certeza se tu vai conseguir vender ali, conseguir o lucro que tu quer, e além disso precisar de todo esse conhecimento técnico para tu conseguir obter realmente uma margem de lucro boa,